Parabenizar o Guilhermino, Terra Viva, né, o Viveiro, por esse evento maravilhoso. Eu acompanhei aí a fala do secretário Enio, sempre com muita propriedade, trazendo ações efetivas do governo do estado, da secretaria, em prol da nossa cafeicultura. E vendo aí o nosso querido deputado Evaí, que representa muito bem, representa muito bem a nossa cafeicultura no cenário nacional. E, bom, eu queria falar um pouco a respeito do Secafé, né? Conselho Exportador de Café do Brasil. Nós representamos hoje 96% das exportações brasileiras, no ano passado, próximo de 40 milhões de sacas, e num total de 9,2 bilhões de dólares. Eu estive recentemente no NCA, que é a Convenção Americana da Cafeicultura, National Coffee Association, e muito relevante, não somente no cenário americano, no cenário europeu, no cenário mundial, a questão do ESG, sustentabilidade e meio ambiente. Como o secretário Enio colocou com bastante propriedade, o produtor que hoje recebe prêmio, preço maior por cafés de qualidade, obviamente os cafés serão sempre valorizados, mas as demandas de qualidade e de sustentabilidade representam uma condição básica, vamos dizer assim, para que o produtor permaneça no negócio. Então, o nosso papel, enquanto cafeicultura capixaba e brasileira, obviamente, o Secafé caminhar junto com as secretarias de cultura, com os governos dos estados produtores, e incentivar, apoiar e, principalmente, comunicar tudo aquilo que tem sido feito em prol do crescimento da produção, da qualidade e, obviamente, da sustentabilidade. O Secafé hoje, ele representa, eu diria que em termos de comunicação, em todos os fóruns aqui e lá fora, a voz não só dos exportadores, mas a voz principalmente dos produtores. Porque fato é que nós exportadores, ou seja, o Brasil, ele não se sustenta se a nossa cafeicultura não responder aos anseios do consumidor lá fora, no que tange à produção. O mundo aumenta o consumo a cada ano, salvo algumas exceções em tempos de pandemia, por exemplo, e o mundo demanda cada vez mais cafés de qualidade e com bastante respeito às questões ambientais, sociais e trabalhistas. É perceptível que todos os clientes no mundo inteiro vão exigir dos países produtores, principalmente, total rastreabilidade daquele café que está sendo consumido lá fora. Quando eu digo total rastreabilidade, ele vai muito além daquilo que a gente estava acostumado no passado. A rastreabilidade pressupõe que um café que chegue lá fora, ele seja de fácil identificação, quem exportou, em que armazém ele foi preparado, de quem ele foi adquirido, ou seja, comerciante, cooperativa, não importa, mas principalmente qual é o produtor daquele café. Ainda que o café que chegue lá fora seja um blend de vários lotes, será necessária a identificação de cada lote que compõe aquele blend. Então, imagine os senhores que num embarque de 10 contêineres, por exemplo, ou de um container, nós tenhamos ali 10 produtores, que pode ser da mesma região, pode ser do mesmo estado, pode ser até de estados diferentes, mas há que se identificar
através das plataformas de rastreabilidade, quem é cada produtor. Não é simplesmente o nome, o CPF ou o CAR do produtor. É tudo isso e mais. Este produtor, ele atende todas as demandas, ele produz com respeito à sustentabilidade, ele preserva as APPs, ele cumpre com todos os requisitos sociais e legais, ele cumpre com as leis trabalhistas, e isso, obviamente, não é uma demanda só para o produtor, é para todos os elos da cadeia. Mas quando eu falo do produtor, é porque, ao mesmo tempo que isso gera desafios, ele também traz muita, mas muita oportunidade. Imagine vocês um universo de exportação de café, em que todo o café que o Brasil exporte identifique cada produtor. Então, este produtor que preserva todas as questões ambientais, respeita as questões ambientais. Esse produtor que, eventualmente, participa de uma agricultura regenerativa, de uma agricultura com foco no agroflorestal, de uma agricultura que não produz desmatamento, uma agricultura que, mais do que isso, ela é carbono negativo, ou seja, ela efetivamente ela gera muito mais benefícios do que gera carbono, ou seja, sequestra muito mais carbono do que gera. Então, por exemplo, aquele secador que a gente acostumou a ver durante tanto tempo, que o café secava em prazo muito curto, gerando muita fumaça, muita queima de lenha, muito carbono para a atmosfera, ele cada vez mais ele ficará em desuso, e a secagem que a gente vê hoje, que preserva a qualidade, que não emite gases, essa é o modelo que o mundo vai perguntar. Então, quando você identifica o produtor, tem todo um somatório de ações da propriedade deste produtor que vão dar àquele café um valor cada vez maior, porque ele efetivamente atende a todas as demandas. Por exemplo, café que seja produzido por uma propriedade onde existe trabalho análogo à escravidão está totalmente abominado. Cafés onde crianças que deveriam estar na escola estão efetivamente trabalhando, está abominado. Cafés que estão sendo produzidos eventualmente em regiões demarcadas como áreas indígenas, como áreas de quilombolas, enfim, todos esses proibidos no conceito da comunidade internacional, ele estará alienado, totalmente fora da produção legal e, consequentemente, não terá mercado. Agora, mais do que isso, quando nós falamos que a agricultura, que o produtor tem o seu café produzido observando todas as demandas, ele vai sempre participar do mercado, terá a primazia por parte dos compradores locais e internacionais e serão vistos cada vez mais como exemplos a serem seguidos. E qual é o nosso papel? O nosso papel transcende o próprio território do município, do estado e do próprio país. Porque essas demandas de sustentabilidade, hoje, o Brasil está muito mais à frente das demais origens. Vamos pegar, por exemplo, aqui, se nós falarmos de Colômbia, falando de Arábica, se nós falarmos de Vietnã, falando de Robusta, eles estão muito, mas muito atrás
daquilo que nós estamos. Nós sabemos que a cafeicultura brasileira ela tem todo um escopo de pesquisa, de ciência, de tecnologia, de leis que são muito rígidas na questão ambiental, inclusive, e isso nos torna cada vez mais o foco do mundo. O mundo entende o seguinte: o Brasil consegue entregar o que a gente precisa. E o Brasil entregando, obviamente que ele, inclusive, vai oferecer condições e trabalhar em conjunto aos órgãos internacionais para que as outras origens possam avançar também e ter as suas cafeiculturas comprometidas com a questão do ESG. Eu quero fazer uma pausa especial, uma fala para Afonso Cláudio. Obviamente, vocês sabem que a empresa da qual eu sou superintendente, a Tristão, ela nasceu em Afonso Cláudio, aí na Casa Misael. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho ter no cenário nacional e mundial, na presidência do Secafé, uma pessoa que é superintendente de uma empresa capixaba, que é a Tristão Real Café, e uma pessoa de uma empresa que nasceu efetivamente em Afonso Cláudio. Quando eu falo isso, é muito relevante o fato de que é a primeira vez que um capixaba, não sou capixaba nascido no Espírito Santo, mas capixaba de coração, ocupa a presidência do Secafé. Como eu disse para vocês, o Secafé ele alcançou uma identidade onde aqui, nos países consumidores e nos países produtores, o Secafé ele tem uma representatividade muito grande. Para vocês terem um exemplo, está aí conosco o deputado Evaí, nosso querido deputado Evaí, e o Secafé hoje ele faz parte de um instituto, que é o Instituto IPA, Instituto Pensar Agro, que representa todo o agro brasileiro. O Secafé não somente é associado ao agro, ao IPA, como muitos são, mas ele ocupa 2 comitês dentro desse instituto. O IPA, ele é o braço empresarial, o braço do agro, que leva sugestões, que trabalha junto à frente parlamentar do agro, composta por mais de 300 parlamentares, do qual o nosso querido Evaí faz parte. Nós tivemos o relançamento no início dessa semana que terminou, e eu estava em Brasília, da Frente Parlamentar do Café, da qual o nosso querido Evaí, deputado Evaí, é o vice-presidente. E foi muito importante, naquele momento ali, a gente perceber a união de todos os elos da cadeia. Porque, ao contrário do que pensam alguns, a nossa cafeicultura caminha muito junto. O Secafé, a ABIC, a ABIX, a CNA, o CDPC, enfim, todos caminhamos juntos. Dentro dos sócios associados do Secafé, que, como eu disse, representam 96% das exportações brasileiras, estão chegando agora provavelmente em 98%, talvez 99%. Todas as cooperativas fazem parte. E acho que uma, ou eventualmente, que não faz ainda, com a minha vinda para o Secafé, já estará fazendo parte. Por exemplo, em Minas Gerais, uma Cochupé, uma Cocatrel, uma cooperativa de Minas, do sul de Minas, que é a Minas Sul, uma Expocacé, que é a Cocacé, no Cerrado,
todas fazem parte do Secafé. Aqui, recentemente, a Coabriel passou a fazer parte, a Copeave está vindo para o Secafé. Enfim, isso é para mostrar a união do setor. Outras empresas que são exportadores e são indústrias de café torrado e moído e de solúvel, as principais, todas fazem parte do Secafé. Então, os interesses da cafeicultura brasileira não são isolados ao setor exportador, tem seus próprios interesses, o setor produtor, a indústria, nós trabalhamos todos em conjunto. E o nosso foco principal, e não pode ser diferente, é o que o setor como um todo pode fazer em favor da produção, no sentido de trazer mais visibilidade para o café brasileiro, trazer mais reconhecimento do mundo lá fora com relação aos avanços que a cafeicultura conseguiu. Hoje, ainda, nós erramos muito na comunicação no exterior, porque ainda é muito comum você chegar num país e você ver propaganda muito mais de café colombiano do que do café brasileiro, o que é um absurdo. Então, nós temos trabalhado junto às autoridades em Brasília, e o Evaí tem nos ajudado bastante, até para que recursos do próprio FUNCAFÉ, que tem uma linha destinada à questão de marketing e propaganda, seja muito mais direcionado para a cafeicultura como um todo, e não somente para questões de café especiais, que obviamente tem que conseguir mantendo esse foco, avançando, trazendo reconhecimento para os nossos cafés especiais, mas hoje eu diria que a nossa cafeicultura caminha a passos largos para ter um reconhecimento muito maior. Como referência e orgulho para vocês, por exemplo, de Afonso Cláudio, até pouco tempo, a Colômbia ela era lá o 25º importador de café brasileiro. Estamos falando do segundo maior produtor de arábica. Hoje, a Colômbia é o quinto, o sexto maior importador de café brasileiro. E dos cafés que ela importa estão o nosso Conilon em grande quantidade, estão os cafés de consumo arábica de qualidades, vamos dizer assim, preço mais atrativo, até para ele aumentar o volume de café mais competitivo no consumo interno, e estão os cafés especiais, os cafés cerejas, similares aos cafés nossos, por exemplo, da montanha do Espírito Santo. Nós tivemos recentemente exportações daqui da montanha para a Colômbia. Se por um lado é bom a Colômbia estar comprando o nosso café, porque isso mostra que mesmo os colombianos que produzem um dos melhores cafés do mundo já se curvaram à qualidade do café do Brasil, isso também nos traz uma oportunidade muito grande. O Secafé está trabalhando nessa direção de pleitear junto às autoridades nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, para que os prêmios que são pagos lá fora pelos nossos cerejas sejam majorados, ou seja, nós tenhamos melhores preços quando comparados aos preços que hoje nós temos, onde há uma diferença muito grande na escala de preço entre café brasileiro e colombiano. E a gente sabe que, se colocarmos os especialistas em qualidade de café naquilo que a gente chama prova às cegas, provavelmente ele terá dificuldade de identificar qual é o melhor café e, muitas das vezes, por uma questão até de gosto, ele vai identificar o café produzido aqui, produzido em outros estados no Brasil, como sendo o melhor café numa mesa onde terá colombiano e outros. Então, não há porquê, no nosso entender, a continuar essa disparidade de prêmio entre café brasileiro e café colombiano, por exemplo. Se conseguirmos um reconhecimento, e com certeza iremos,
Isso reverterá diretamente para os produtores de cafés, como os cerejas da montanha. Ou seja, se eles me pagam para os exportadores, para as casas internacionais, preços melhores, é óbvio que o mercado aqui irá pagar aos produtores preços melhores. Então, é de suma importância que se produza cafés com mais e mais qualidade e principalmente com respeito à sustentabilidade. Nós tínhamos, antes desse período difícil de seca no Espírito Santo, nós tínhamos um comprador que era o maior comprador de café Conilon do Brasil. Estamos falando de uma indústria importantíssima. Desde a época da seca, esse cliente mudou totalmente o seu foco para Vietnã. E praticamente suas compras hoje são muito poucas no Brasil, o que por um momento não faz muita diferença, porque o mercado interno vem absorvendo bastante Conilon. Mas, como muito bem colocou o secretário Enio, nós não podemos ser fornecedores de mercado interno. Nós temos que estar presente em todos os mercados, nacional e internacional. Com isso, eu tenho provocado, junto a este cliente, não somente como diretor, superintendente de uma empresa importantíssima, que esse ano faz 88 anos, a Tristão, mas também como presidente do Secafé. E a minha pergunta tem sido o seguinte: há pouco tempo atrás, numa provocação que eu fiz, vocês nos colocaram que não há nenhum fator importante que o faça retornar para o café brasileiro, para o nosso Conilon. E, na verdade, nós estamos avançando via Secretaria de Agricultura nesse programa da cafeicultura, onde efetivamente teremos um diferencial a apresentar em relação às outras origens. Com isso, a pergunta é: o maior comprador de Conilon do Brasil voltará a comprar o nosso café? Porque se existe a demanda por mais sustentabilidade, então nós estaremos oferecendo respostas a esses anseios, a essa demanda, e esperamos, obviamente, que o nosso Conilon volte a ser comprado. Eu queria apontar isso daí para dizer para vocês o seguinte: nós não podemos nos ausentar do mercado internacional, porque quando o fazemos, outra origem, neste caso o Vietnã, por exemplo, ocupa o espaço e é muito difícil nós retornarmos. No mais, eu quero parabenizar a todos vocês, ao evento, aos produtores, desejar a vocês uma ótima colheita. Nós sabemos que este ano vai ser um ano extremamente desafiador. Nós temos hoje um cenário em que provavelmente a Mogiana Paulista produzirá mais, o Cerrado produzirá um pouco mais, o Sul de Minas produzirá um pouco mais, estou falando tudo em relação à safra passada, e a Zona da Mata, aqui próximo da gente, deve produzir menos, a Montanha do Espírito Santo, pelo que eu acompanhei, deve produzir menos, e ao mesmo tempo, o Conilon, no nosso entender, terá uma safra a nível de Espírito Santo e de Brasil muito próxima da safra anterior. Hoje o Conilon representa cerca de 80% dos cafés tradicionais consumidos no Brasil, que é uma conquista muito importante, fruto da qualidade, que ele avançou bastante, e também dos acidentes climáticos que nós tivemos no Cerrado e no Sul de Minas, como geadas e seca. E isso criou uma oportunidade enorme, porque hoje é difícil pensar que o mercado vai reduzir significativamente a participação do Conilon no blend. Se o mercado interno seguirá, e eu creio que sim, com 70%, 80% de Conilon, então, senhores produtores de arábica, o nosso foco mais do que nunca será o mercado internacional.
e também o de Conilon, porque segue aumentando a produção. E para alcançarmos cada vez mais a participação, ampliarmos a participação no mercado internacional, precisamos sim de qualidade e todas essas, vamos dizer, essas demandas do ESG aqui já colocadas, que elas sejam perseguidas e alcançadas pelos produtores, com o apoio dos técnicos agrícolas que nós temos em Capé, com o apoio da Secretaria de Agricultura, com o apoio do Secafé, enfim, de todos. Mais uma vez, peço desculpas se me alonguei um pouco mais e quero desejar uma ótima colheita e bastante sucesso para vocês. Contem com o Secafé, contem obviamente, com a Secretaria, que faz um trabalho esplêndido, o secretário Enio, subsecretário Michel, deputado Evaí, vocês são importantíssimos, têm desempenhado um trabalho fundamental para a cafeicultura capixaba. Governador Casagrande, eu quero parabenizar o que o governo do Estado do Espírito Santo está fazendo em prol da cafeicultura, principalmente com essa nova equipe que aí está, sob a liderança do secretário Enio, o nosso vice-governador também, ex-secretário de Cultura, Ricardo Ferracio. Posso dizer para vocês que é de primeiríssima qualidade e já é reconhecido pelo Secafé como sendo algo a ser, inclusive, perseguido e acompanhado pelas demais secretarias dos estados produtores de café. Quero desejar um bom fim de semana a todos e, Guilhermino, mais uma vez, obrigado pelo convite e contem sempre com o Secafé. Nós estaremos sempre à sua disposição. Um grande abraço.